Olá, ferinha, tudo bom? Vamos agora mostrar como se formam as imagens nas lentes esféricas. Você vai perceber que tem muita semelhança com aquilo que nós vimos nos espelhos esféricos, tá certo? Vamos lá. Primeiramente, vamos começar com as lentes convergentes. E aí, a gente vai usar aqueles mesmos artifícios que nós utilizamos, deslocando o objeto diante dessa lente. Em vez de pôr aqui letras A, F, C, enfim, eu pus aqui 2F e F. Que é como se fosse o ponto A e o ponto F, ou o ponto C e o ponto F dos espelhos esféricos, tá certo? Então, objeto antes do ponto anteprincipal, depois que os raios de luz são refratados de acordo com os raios notáveis, você percebe que a imagem refratada, ela encontra-se aqui assim, ó, olha ela onde está. E essa imagem, ela vai ser classificada como real, lembra disso? Porque ela foi formada pelo prolongamento, não, pelo encontro dos raios refratados, invertida e menor. E aí você começa a desconfiar. Poxa, César, é o mesmo esquema da primeira imagem dos espelhos côncavos, exatamente. Segundo caso, objeto sobre o ponto anteprincipal, que está a uma distância de 2 vezes o foco em relação ao centro da lente, o ponto C. Veja que a imagem formada, ela está aparecendo real, a imagem formada está invertida e a imagem formada está do mesmo tamanho que o objeto. Meu querido, exatamente como ocorria nos espelhos esféricos. Real, invertida e mesmo tamanho. Sempre que é real é invertida. Tem uma diferençazinha que as imagens reais estão ficando do outro lado dessa lente. Pô, mas as lentes trabalham com refração e não com reflexão. Tá certo? Então, altamente coerente. Objeto entre o ponto anteprincipal e o foco. Imagem formada. Não preciso nem copiar mais. Real, invertida e maior. Real, invertida e maior. Tá certo? Esse caso anterior aqui, esse daqui, imagem muito utilizada nas máquinas fotográficas, tá? Onde aqui ficará localizado o filme, para a imagem ser projetada nesse filme. Esse segundo caso, pouca utilização, tá certo? Esse terceiro caso, extrema utilização, todas as imagens projetadas, telas de cinema, projetor de transparência, projetor de slide, enfim, tudo que tu imaginar que envolvam máquinas de projeção usam essa imagem aí para ela ficar real, porque ela tem que ser projetada, invertida e maior que o objeto. Inclusive essa imagem que você está enxergando, eu estou escrevendo em um quadro, tá, digital, onde essa imagem está sendo projetada no quadro, tá certo? Então é a imagem real, invertida e maior. Quarto caso, o objeto exatamente sobre o foco, que a imagem vai para o infinito, ou a imagem vai ser chamada de imagem imprópria, ou os mais radicais dizem que não existe imagem. Pouco importa. Para tu, importa saber dessas três classificações e, mais uma vez, associar aos espelhos esféricos. Tá? E o quinto caso, objeto colocado entre o foco e o centro da lente. Tá? Nesse caso, a imagem formada ela é virtual, direita e maior. Percebe que é o único caso onde o objeto e a imagem estão do mesmo lado, que é utilizado pelas lupas. Você, quando usa uma lupa para enxergar um objeto, a imagem desse objeto fica do mesmo lado que o objeto, sendo que fica maior que ele. Então, essa imagem é virtual, direita e maior. Na verdade, é o único caso da lente convergente, que a imagem é virtual, que é o mesmo, que foi o mesmo que ocorreu nos espelhos côncavos, que só tinha uma imagem virtual, que era virtual, direita e maior também. Tá certo? Que é o que ocorre aqui, ó, com a lupa. Tá bom? Você está enxergando essa telinha aí, e você está enxergando que a imagem e o objeto estão do mesmo lado. Essa lupa é uma lente aí que tem caráter convergente, que tem comportamento óptico convergente, que está gerando essa situação de imagem virtual, direita e maior. Daí, quando a gente vai para as lentes divergentes, tem a mesma coisa, cara. Que os espelhos convexos. Na verdade, tem uma imagem só, essa lente divergente. Uma imagem, ela é virtual, direita e menor. A exemplo do que ocorre nos espelhos convexos. Virtual, direita e menor. Perceba também que o objeto e a imagem, por essa imagem ser virtual, que o objeto e a imagem estão do mesmo
lado. Esse tipo de imagem aparece, por exemplo, quando você olha uma pessoa através do olho mágico lá da sua portinha, tá? Que aí você enxerga essa imagem menor, esse corpo, essa pessoa fica um pouco distorcida, até porque ela fica menor e tem que caber naquela lentezinha pequenininha, tá certo? Então aquilo ali é uma lente que está com um comportamento divergente. E exemplo dos espelhos convexos, veja que a imagem está entre o foco e o ponto O, ou entre o foco e o vértice. Mesma coisa que ocorria nos espelhos convexos, tá certo? Então, alterou em nada isso daí. Tá aí, tem uma figura de um olho mágico para que você perceba o que eu estou conversando, o que eu estou explicando, tá bom? E aí, só para não perder o pique aqui, esse slide que tu tá enxergando, essas imagens aí, representam as mesmas convenções, tá? Que nós usamos nos espelhos. A única diferença é que em vez de espelho côncavo, a gente botou lente convergente. Em vez de espelho convexo, a gente colocou lente divergente. Mas as imagens, as equações e as convenções são as mesmas. Está aí, ó. A mesma equação, as mesmas convenções do aumento linear, a mesma coisa. Então, não vale a pena a gente repetir, ficar falando outra vez sobre os mesmos tópicos, tá certo? Então, retorna aqui. É interessante, caso você tenha tempo, tá, de tu refazer essas imagens. Refazer mesmo, tá? Cada uma delas que em vez de tu ficar decorando, tu vai aprender a na hora desenrolar, caso você esqueça alguma dessas classificações, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.